Na Galera, entrevista. Cristian Rafael, você faz as honras da casa aqui no Na Galera Esporte. Com muito prazer, viu? Hoje o Na Galera Esporte recebe o jogador de vôlei Jean Moraes. Ele é líbero, ele tem passagens por Montes Claros, Maringá, Caramuru, inclusive Itapetininga, e também em seleção de base, tá? Ele passou pela seleção brasileira, pela base da seleção brasileira. E há 6 meses ele estava lutando ele passou 6 meses lutando contra um câncer. E agora ele tem uma notícia excelente que ele vai trazer pra gente, primeira mão, aqui no Na Galera Esporte. Ô Jean, ótima noite pra você, muito obrigado por nos receber, por falar com a gente, e traz pra gente aí que notícia maravilhosa é essa, cara. Fala, Cris, obrigado aí pelo convite, por estar trazendo aí de primeira mão. Essa semana eu tive uma notícia muito boa, graças a Deus aí as coisas foram aos poucos, tudo vai se ajeitando, Depois desse grande susto que eu passei, eu descobri esse tumor no intestino, passei por quimioterapia e graças a Deus essa semana eu tive a liberação, tive o resultado dos exames, que está tudo ok, graças a Deus eu fui curado e fui liberado aí para voltar às quadras. Nossa. Só para o pessoal entender, Douglas, o Jean, ele jogava pelo Itapetininga quando a Superliga foi interrompida por conta do coronavírus, né, Jean? Isso mesmo. Eu estava disputando a temporada passada, no Itapetininga, até que veio a pandemia e a gente teve que encerrar a temporada no meio. E aí, bem nos playoffs, dos momentos mais importantes que é para se jogar, a gente teve que interromper. E conta pra gente como que você descobriu que estava com o câncer. Eu já estava, era julho de 2020, o ano passado, eu já estava sentindo uns incômodos no abdômen, mas eu acreditava que era uma dor muscular, que não era uma dor forte, a ponto de eu ter que correr para o médico com dor, E aí eu fui para o médico acreditando que era uma apêndice, chegando lá os médicos também acreditavam que era uma apêndice, e na mesa de cirurgia eles foram descobrir que era um tumor no intestino, na região do cólon. Já era um tumor de 8 centímetros que vinha sendo formado fazia uns 3, 4 anos e eu nunca tinha sentido nada, nunca tive sintomas nenhum, não tinha casos na família, então foi realmente um susto muito grande. Fui descobrir ali na mesa de cirurgia, quando eu acordei, que eu vi o corte na barriga, que eu vi que eu estava entubado, que eu vi que eu estava com oxigênio ali, que eu fui ver que não tinha sido apenas uma apêndice, E aí começou toda essa história, todo esse momento difícil, da minha vida aí, que foram... Aí eu fui encaminhado para quimioterapia, fiz 24 sessões de quimioterapia, e é muito dolorido, A cabeça da gente vai a 1000 por hora, pensa 1000 coisas, a gente nunca... É sempre muito incerto, A gente não sabia até que ponto se eu iria conseguir voltar a jogar, se ia ser curado, mas graças a Deus terminou com um final feliz. E Jean, é Douglas Vale quem está falando, boa noite, bem-vindo ao Na Galera Esporte. Douglas. A gente só pode realmente agradecer a sua participação por aqui. E você é uma pessoa que tem várias, esta é só mais uma das histórias de superação que você tem na sua carreira, Afinal de contas, você acabou sofrendo um acidente aí, teve alguns ferimentos um pouco mais sérios, teve um susto, inclusive, com o joelho. Conta um pouquinho pra gente, porque a gente vem vivendo um momento de tanta dificuldade no mundo, que a gente vem recebendo tanta informação negativa. Quando a gente tem história de superação para ser contada, a gente realmente tem que extravasar. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas histórias de superação que você tem na sua vida, Jean. Boa noite, Douglas. Exatamente, E foi isso que me motivou também, estar falando com vocês, A gente vem num momento muito difícil e a gente precisa de pessoas também para se espelhar, Eu... graças a Deus terminei com um final feliz, em meio de tudo isso que a gente vem vivendo, a quantidade de mortes que a gente tem tido, durante os dias. Então, os últimos anos para mim não tem sido fácil, Em 2018 eu também sofri um acidente de trânsito muito grave e precisei passar por uma cirurgia facial, Então foram quase 10 horas de cirurgia. Eu coloquei placa, pino no rosto, embaixo do olho, no nariz eu tive que refazer todo, na bochecha eu tenho 2 parafusos, eu tinha perdido a expressão facial na época, eu não conseguia sorrir, não conseguia comer, durante 3 meses eu tive que comer só comida pastosa, não tinha expressão facial, como eu disse, então foi também muito difícil esse processo, muito doloroso,
E aí quando eu voltei a me movimentar, a fazer academia e me preparar para voltar, né, porque durante 3 meses eu não podia tomar bolada, né, na face, que tinha que cicatrizar tudo ali direitinho. E aí 3 meses depois eu comecei a correr, a movimentar, eu descobri que eu tinha uma lesão também no ligamento cruzado do joelho. Então eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir jogar essa temporada, né, na temporada de 2018? E aí gerou, né, eu comecei a fazer os exames, ver o que ia ser feito. E aí eu não tinha rompido o ligamento total, ligamento cruzado do joelho esquerdo total. Então, com um bom tratamento ali de recuperação, de fortalecimento, poderia ser que eu conseguisse jogar. Podia ser que eu conseguisse jogar, né? E foi isso que a gente fez. Muito trabalho de fortalecimento, academia, natação, caí em boas mãos. Graças a Deus eu caí nas mãos de excelentes profissionais no clube que conseguiu me reabilitar, né, para jogar, e em 3 meses eu estava jogando. Então foi realmente uma aspiração muito grande. Em 3 meses eu já estava jogando a semifinal do Campeonato Paranaense e conquistando o título do Paranaense. Evandro Mamute, sua pergunta. Hoje nós recebemos o Jean Moraes, ele que é jogador de vôlei, falando aí um pouquinho da história de vida, história de superação também. Ih, cadê o Ivan? Caiu o Mamute? Será que o Mamute caiu? Então vamos fazer o seguinte, tem pergunta... Tremeu até. Não, olha, palhaçada isso. tem pergunta aqui voltou. Opa. Opa, eu tava falando sozinho aqui, peraí, voltei. Grande Jean, um exemplo aí de vida, de superação, parabéns por mais uma vitória. Eu, como eu entendo de vôlei, né, eu era ponta, era atacante ponta ali, me chamavam de Gibão, né, vindo com tudo ali num corte. Opa, eu queria falar pra você o que é o vôlei pra você, o sentimento que você tem por esse esporte que deveria ser muito mais valorizado no Brasil e que te dá essa força de você ganhar cada vez mais por essas coisas que você passa para poder voltar por esse amor por esse esporte. Realmente foram uma das coisas assim que me motivou muito, né, no tratamento. A gente tem que ter sonhos, a gente tem que continuar sonhando sempre, né, para que a vida não passe batida. E para mim era o vôlei. A minha recuperação, o meu tratamento ali era totalmente focado. A partir do momento que eu estava fazendo a quimioterapia e eu fui liberado para fazer academia, eu já automaticamente já comecei a malhar, tentei voltar o mais rápido ou o mais próximo, né, da minha rotina, porque senão eu ia começar a ficar doido, né, dentro de casa. Então o vôlei realmente para mim é minha vida, é o que eu respiro, né, eu sigo assistindo, matando a saudade através da televisão, assistindo as finais da Superliga. Então foi o que realmente que me motivou, foi o vôlei. Então para mim é um motivo assim de estar bem, tá feliz, né, porque eu vou voltar a jogar, então isso para mim é fundamental. A gente tem uma pergunta. Tem algum ídolo, alguma inspiração? Tenho. Meu grande ídolo é o Serginho, o Escadinha. Hoje ele se aposentou, né? Mas com certeza vocês conhecem. E para mim é um grande exemplo de pessoa, de ser humano, de jogador. Ele é corintiano. Então ele é meu grande ídolo. A gente tem uma pergunta também aqui do Daniel Ribeiro. Daniel Ribeiro faz parte da nossa equipe, hoje não está conosco, mas faz parte da nossa equipe, mandou pergunta também para o Jean. Fala, Daniel! Fala, Jean, tudo bem? Aqui é o Daniel Ribeiro. Queria primeiramente te dar parabéns por essa luta que você teve aí contra o câncer e já espero que você esteja de volta nas quadras. Cara, eu joguei vôlei por um período na escola, participei dos jogos escolares aqui da minha cidade de Sorocaba, né? E o vôlei é um esporte diferente dos outros, né? O vôlei ele tem uma capacidade de recuperação de jogo muito grande, coisa que o futebol e o basquete não tem, né? No futebol você perde a bola ali na entrada da área, praticamente é o gol para o adversário. Queria que você comentasse um pouco sobre essa capacidade de recuperação que o vôlei tem em relação à defesa, né? Valeu! O vôlei é um esporte muito coletivo, né? Então, desde o saque até o ponto, né, que é o atacante ali no terceiro toque, é muito coletivo. Então, é muito estudado, ainda mais na minha posição, né, que o meu papel ali é de defensor, de não deixar a bola cair, de dar um volume mais de jogo.
Mas esse é o legal do vôlei, né? O futebol é aquela correria, bola, e o vôlei não, todo o tempo a gente luta por um ponto, né? Então é muita entrega realmente, né? Muito de equipe, porque depende muito de tecnicamente, estratégia, então o vôlei realmente é um esporte muito diferenciado. Hoje aí, você precisa ser bom em 2 quesitos, acho que totalmente responsáveis por um time fazer um ponto no vôlei, né? Isso. Que é a defesa e o levantamento, né? Porque você acaba se tornando até um armador da equipe também, né? Exatamente. O líbero ali no fundo ele tem um papel fundamental de organizar, né? A recepção, a defesa, o levantamento, os contra-ataques. Então exige muita liderança também. Acho que acredito que muitos líberos já têm isso que chega a ser nato, né? Porque o líbero que não tem comando, me desculpa, mas não vai muito longe não. Tem que comandar o tempo inteiro, tem que organizar a sua equipe, o sistema defensivo, o levantamento, que nem você disse, tem que fazer tudo. Acaba não ficando limitado, né? Ali só passar e defender, né? Mas o líbero acaba fazendo de tudo um pouco, sim. Ele só não pontua, né? Mas o resto ele tá em todos. Nós temos aqui o pessoal participando aqui na nossa live no Facebook. A Nick Cardoso, também companheira nossa aqui na Rádio 365, ela diz assim: em plena pandemia, descobrir um câncer não é fácil. Jean, você é guerreiro. E aí nós temos ainda a pergunta do nosso Daniel Hidalgo, que também quer deixar a sua marca, o seu registro aqui com o Jean, hoje aqui no Na Galera Esporte. Fala, Daniel. Oi, Jean, boa noite. Oi, pessoal do Na Galera. Minha pergunta para o Jean é a seguinte: Jean, o que você traz de novo? Imagino que agora você vai retomar a tua carreira com tudo, né? E o que você traz de novo na tua visão de mundo, na tua visão de esporte? Que aprendizados você teve nesse período que você ficou parado numa situação tão delicada? Realmente foi um momento muito difícil, um momento que a gente para e repensa em todos os aspectos, né, da nossa vida. Então não foi só no vôlei. Eu parei para pensar, eu que saí muito cedo de casa, né? Eu saí de casa com 16 anos, hoje eu estou com 32. Então eu voltei, né, para perto da minha família, depois de tudo isso, voltei a sentir, né, esse calor de família. Foi realmente um momento de se repensar, de reconstruir, né? Porque foi um susto muito grande, né? Eu tive que abrir mão da coisa que eu mais amo, que é jogar vôlei, então eu tive que dar uma pausa, né? Graças a Deus foi realmente uma pausa, hoje eu vou voltar a jogar, mas era muito incerto, eu não tinha certeza de nada. Então hoje eu consigo enxergar muitas coisas que eu não via, dar valor na minha vida, né? Nas pessoas que estão à minha volta. Então foi realmente muito de aprendizado esse momento aí que eu passei. Ô Jean, mais uma pergunta, falando inclusive de futuro, né? Você agora está sem clube, está voltando, retomando a carreira, e eu queria que você falasse se você já tem conversas com outros clubes, se você já está deslumbrando. Você está morando em Ponta Curitiba. Grossa? Em Curitiba, certo. Curitiba. Você já está visualizando um novo clube, já está em conversa? Como é que está aí para o atleta Jean voltar para as quadras? Mas quanto tempo aí? Essa temporada realmente já está nas finais, né? Está na semifinal da Superliga. E agora começam as negociações, né, para a próxima temporada. Já existe umas sondagens, né, de 2 clubes aí que tem interesse, né, que mais precisa primeiramente ver meu laudo médico, né, estudar, tem tudo isso, né, toda a burocracia, não é só contratar, né, eles querem ver meus exames, ver se está realmente tudo bem. Então é uma parte de negociação, mas existem 2 clubes sim de interesse. E eu fico feliz, né, depois de ter ficado um ano parado, de ter esse interesse dessas pessoas, de ver como é que tá, em me contratar. E eu tô muito motivado, tô cheio de vontade, né, para essa próxima temporada, então espero que dê tudo certo aí nessa fase de negociação. Jean, a gente, o nosso programa, ele, além de ser um programa que fala sobre esporte... Ih, peraí. Eu fico feliz, né, depois de ter... Peraí, o sorveteiro tá na área. Ô, sorveteiro, quais são os sabores que nós temos hoje aí? Vai. Napoleão, Frox, Mussiri, leite compensado,
nata goiaba e o chocolate. Ai, 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 tá bom. Jean. Eu já ouvi esse áudio umas 30 vezes e eu ainda dou risada na hora que ele fala leite compensado. Na verdade é assim, a gente tem, o nosso programa, além de trazer informação, a gente tenta trazer tudo com muito bom humor, trazer essas boas informações, essas boas notícias com muito bom humor. E obviamente você, dentro da quadra, muitas vezes você fica ouvindo lá o grito da torcida, você fica ouvindo aí o apoio da torcida e claro que você ouve lá a turminha do amendoim, a turma, o sorveteiro e tudo mais. Então vou pedir pro sorveteiro falar os sabores de novo e você vai saborear com a gente um sorvete virtual. Afinal de contas, dentro da quadra você não pode, né? Não tem como parar pra saborear um sorvete, né? Ô sorveteiro, quais são os sabores aí, vai? Napoleão, Frox, Mussiri, leite compensado, nata goiaba e o chocolate. Escolhe aí, Jean, um sorvete virtual pra você, vai. Napoleão. Na verdade a gente tenta trazer bom. tudo com muito bom humor mesmo, porque tem que levar a vida com bom humor. Agora, levando um pouquinho a vida com esse bom humor, você com 1,69 de altura, eu tenho 1,75. Tentei jogar vôlei. Fica se achando aí, Douglas Vale, pare. Aí que eu vou chegar nesse ponto, né? Eu tentei jogar vôlei e não consegui. Obviamente não tenho altura pra isso. Mas, até porque quando eu comecei a jogar, eu tô com 40 anos. Quando eu comecei a jogar, não dava pra jogar com 1,75. Você com 1,69... Nem existia vôlei na sua época, cara. Eu também tentei jogar, mas eu não conseguia por causa do peso. Aí, como é que é pra vocês, cara? Porque o próprio Serginho, ele também não é de uma estatura tão alta. Como é que é essa relação de vocês dentro da quadra? Eu conheci, por exemplo, o André há algum tempo atrás, fazendo uma ação... O André Nascimento? Isso, o Nascimento, quando ele veio fazer uma ação promoção aqui em Sorocaba, eu acabei conhecendo o André. E, sinceramente, cara, eu olhei pra cara dele e falei assim, meu, tá frio aí em cima, velho. Você consegue... O que você tá enxergando de diferente aí em cima? Porque são bem mais altos. Como é que é essa relação dos mais altos com vocês, assim... Os líberos que têm uma estatura um pouco mais baixa? Realmente, eu sempre brinco que eu tenho que agradecer quem inventou a posição de líbero, né? Porque se não fosse isso, seria impossível jogar vôlei com 1,69 m, né? Profissionalmente, assim. Então, essa posição de líbero realmente exige muito mais agilidade, né? Tempo de reação está mais baixo, então... tem que agradecer essa posição, mas com o tempo a gente acostuma, né, com os grandões ali, mas claro que rola sempre aquela zoeira, né, todo mundo, anão, e aí, como é que tá? Porque realmente é terra de gigantes, né, eu que tô teoricamente errado, né, pela altura. Então eu cheguei a jogar com o Renan, não sei se vocês conhecem, Renan Buiatti do Campinas, de 2,17, imagine eu e ele morando junto. Só para escovar o dente, um abaixava o espelho, o outro aumentava o espelho e ia virar daquele jeito. A gente tem mas hoje, inclusive 2,17 o Renan, é muita coisa. O Renan tá no Itapetininga, eles chegaram na semifinal da Superliga pela primeira vez, né? Sim, sim. O Renan, eu conheço ele desde os 15 anos de idade, a gente jogou junto na categoria de base lá no Banespa. E fiquei muito feliz com essa classificação deles. O Renan, pela volta por cima que ele deu, né, sempre muito questionado pela posição dele de oposto, de pontuador. E essa temporada, nesse cruzamento aí com o Cruzeiro, ele foi muito bem realmente, toda a equipe, né, conseguindo a vaga para a semifinal. Fiquei muito feliz mesmo. Agora, qual é o seu maior sonho, hein? O maior sonho que você tem dentro do vôlei, meu caro Jean? Hoje meu maior sonho é voltar a jogar, né, em alto nível de novo. Eu sinto que dá para ir mais umas temporadas, mas eu tenho um grande sonho também, que é fazer um projeto social, né, com iniciação de criança. Eu vejo a importância que tem o esporte na vida das pessoas, né, o que pode influenciar, né. Então meu sonho é fazer um projeto social aí para a criançada. Mamute, pra gente fechar a sua pergunta aqui pro Jean Moraes. Jean, o que você pode dizer pra gente que tá chegando a Olimpíada? Como é que você vê a seleção brasileira para essa Olimpíada? É um momento muito difícil de pandemia, né? Mas pega Covid, aí depois tem que ficar um tempo afastado por conta do isolamento, então perde muita massa muscular. Mas eu acredito que a seleção masculina vai chegar muito bem, né? Esse ciclo que ainda tem, né, dos antigos jogadores, Lucarelli, Wallace,
Maurício, Lucão, Bruninho. Então essa é uma geração ainda da geração passada. Então acredito que eles vão bem, sim. Porém fica aí a dúvida no próximo ciclo, né? A renovação aí acho que vai gerar uma dúvida. Mas eu acredito muito que eles vão chegar muito bem nas Olimpíadas, por ter esse grupo, por ter o Bruninho ali no comando, que é um baita líder. Então eu acredito que eles vão chegar muito bem, sim. Mais uma mensagem aqui do ouvinte, o Gabriel Faleco. O Faleco foi jogador de vôlei também, jogou aí em categorias de base e tudo mais. E ele está dizendo o seguinte, ó, assisti muitas vezes o Jean jogar, desde a época de São Bernardo. Sucesso, Jean, exemplo de superação. Gabriel Faleco, trabalhamos juntos e ele é apaixonado pelo o jogo de vôlei, viu? Que legal, um abraço aí pro Rafael. Jean, a gente só pode realmente agradecer a sua participação aqui no Na Galera Esporte. Eu já vou estender o convite para que você volte outras vezes, venha bater um papo com a gente. Quando você tiver mais novidades, coisas boas para falar. Beleza. E óbvio que a gente também não vive só de coisas boas, né? A gente tem situações que a gente não são tão boas. Sim. Mas os microfones aqui do Na Galera Esporte estarão sempre abertos para você. E, cara, eu só posso falar uma coisa. Eu acabei vendo aqui há poucos instantes numa matéria que você deu para um portal, e aí lá no Vôlei Itapê tem uma foto dizendo assim: nada pode derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Todos por um sempre. Cara, eu faço minha essas palavras para você e que Deus abençoe muito, que essa recuperação plena venha com cada vez mais plena para você e que a gente possa ver você brilhando nas quadras aí o mais breve possível. Amém, muito obrigado aí, já agradeço, Cris, a todos vocês aí pela oportunidade, obrigado, né, de estar falando um pouquinho, pelo espaço, né, é sempre muito bom estar compartilhando esses momentos também, né, nem tudo é mil maravilhas, como vocês disseram aí, mas é para isso que serve, né, a gente sempre pode estar servindo de incentivo aí para as outras pessoas, né, eu não sou o único, né, nessa luta aí contra o câncer, com certeza existem milhares de pessoas, e eu peço que continue com muita força, fé, que no final tudo se resolve. Sucesso para você e até uma próxima, Jean. Obrigado mais uma vez. Obrigado, um abraço. Boa noite aí. Valeu, tchau, tchau. Jean. Falamos com Jean Moraes, do vôlei aqui, senhoras e senhores. Acesse @Na Galera Esporte no Facebook e Instagram.